Quantas vezes você já olhou para a sua conta bancária e sentiu o coração apertar? Quantas vezes você orou, chorou em silêncio, pedindo uma saída, e tudo parecia permanecer igual? A verdade é que a luta financeira não é apenas uma batalha de números, é uma guerra na mente. É um campo espiritual onde muitos estão sendo derrotados porque ainda não descobriram o verdadeiro poder da fé aplicada à prosperidade. Neste vídeo, você vai descobrir o que a maioria das pessoas nunca entendeu. A fé não é apenas um consolo, ela é uma força prática de transformação. E quando aplicada da maneira certa, ela se torna a chave que abre as portas da abundância, mesmo quando tudo à sua volta grita escassez. Você vai aprender como pessoas comuns, em situações piores que a sua, usaram princípios eternos para mudar completamente sua realidade. E tudo começa por uma escolha de crer antes de ver. Uma escolha de romper com o medo. Uma escolha de renovar a sua mente e suas palavras. Sim, existe um caminho. E ele está disponível para você agora. Mas apenas se você decidir caminhar por ele. Você sabia que, segundo a pesquisa do Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados? E o mais triste, muitos deles continuam afundando porque não foram ensinados a pensar de forma próspera, a confiar em princípios espirituais que funcionam e a romper com a mentalidade de derrota. Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa Enriquece, disse: "O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." Essa é uma verdade poderosa, mas ela é ainda mais poderosa quando alinhada com as promessas de Deus. Veja o que está escrito em Filipenses 4:19. "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Todas as necessidades, não algumas, não quando o mundo estiver favorável, mas todas, segundo a riqueza de Deus. Que a riqueza de Deus não conhece crise, não sofre com inflação, não depende do dólar. Ela é eterna, ilimitada e acessível a todo aquele que crê. Mas por que então tanta gente crente ainda vive na escassez? A resposta é direta e simples: porque acreditam em Deus, mas não acreditam nas promessas dele. Existe uma diferença brutal entre dizer "eu tenho fé" e viver por fé. Viver por fé é tomar decisões alinhadas com o que Deus diz, mesmo quando o cenário parece contrário. Quer um exemplo bíblico? Lembra da viúva de Sarepta em 1 Reis 17? Ela estava prestes a morrer de fome com o filho. Mas quando o profeta Elias chegou e pediu o último pedaço de pão, ela escolheu obedecer à direção de Deus. E o que aconteceu? O azeite não acabou, a farinha não faltou, a provisão veio todos os dias, porque ela agiu com fé. A fé é ação. A fé não é passividade espiritual. A fé se manifesta quando você escolhe dar um passo, mesmo que seus olhos digam o contrário. Agora eu quero que você olhe para a sua vida e se faça uma pergunta sincera. Eu tenho vivido como alguém que crê ou como alguém que apenas espera? Napoleon Hill escreveu: "O medo é apenas fé invertida. É crer que algo ruim vai acontecer." Você tem alimentado mais medo ou mais fé? Você acorda esperando o milagre ou acorda preocupado com o problema? Tudo começa dentro de você. Romanos 12:2 nos ensina: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Ou seja, nenhuma mudança exterior acontece sem uma mudança interior. Neste momento, eu quero propor um exercício de fé. Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. E diga em voz alta, agora mesmo: prosperar agora. Mais uma vez, prosperar agora. Essa é a declaração que vai começar a mover coisas dentro de você. Porque toda palavra liberada com fé tem poder. Provérbios 18:21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto." Use sua boca para plantar sementes de vitória. Não fale da dívida, fale da provisão. Não fale da crise, fale da saída. Não fale do medo, declare o favor de Deus. E sabe qual é a parte mais linda disso tudo?
é que você não precisa de ninguém para começar a sua virada. Você só precisa crer e dar o primeiro passo. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Isso não é apenas uma promessa espiritual, é uma instrução prática. Pare de orar duvidando. Pare de pensar como pobre. Pare de falar como quem não tem saída. A sua mente precisa ser treinada, sua fé precisa ser alimentada. Sua boca precisa declarar o certo, mesmo quando tudo estiver errado. Napoleon Hill também escreveu que o ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas a Bíblia nos diz que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Filipenses 2:13. Ou seja, se você deseja sair dessa situação é porque Deus já colocou esse desejo dentro de você. E se Ele colocou o desejo, Ele também vai te dar os meios. Só que você precisa começar, precisa agir, precisa decidir hoje que não vai mais aceitar viver limitado. Deus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas Ele prometeu vitória sobre todos eles. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você está enfrentando aflições financeiras? Então esse versículo é para você. Você não foi esquecido, você não está sozinho e você não vai permanecer onde está. Mas atenção, a fé que vence o mundo não é a fé que espera que tudo mude primeiro. É a fé que muda por dentro e então transforma o que está fora. Você não precisa de uma loteria. Você precisa de uma nova mentalidade. Você precisa da mente de Cristo. E o que a mente de Cristo faz? Ela chama à existência coisas que ainda não existem. Ela vê além do óbvio. Ela decide confiar, mesmo quando o chão parece faltar. Eu quero que você entenda algo hoje, com todo o seu coração. A prosperidade não começa no bolso. Começa na sua fé, na sua visão, na sua linguagem, no que você acredita ser possível. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas quando surge um boleto inesperado, elas entram em desespero. Isso não é fé. É religiosidade emocional. Fé verdadeira mantém a calma. Fé verdadeira declara: Deus é meu provedor e Ele não falha. Lembre-se, Deus não é limitado pelo seu salário. Ele não é limitado pela economia. Ele é o Deus do impossível e Ele está contigo. Agora me diga uma coisa. Você já agradeceu hoje? A gratidão é uma força espiritual. É como uma senha de acesso aos milagres. Porque quando você agradece pelo que ainda não vê, você está ativando a fé em sua forma mais pura. Napoleon Hill escreveu que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E a Bíblia confirma isso em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pare de esperar para ver. Comece a ver com os olhos da fé. Agradeça agora pelo que está vindo. Declare agora o que ainda não tocou. Isso não é ilusão. É alinhamento com os princípios eternos de Deus. Pessoas prósperas pensam diferente. E não estou falando de ricos do mundo. Estou falando de pessoas verdadeiramente prósperas. Pessoas que aprenderam a andar por fé, que vivem em paz, que têm o necessário e podem abençoar outros. Essas pessoas desenvolveram uma mentalidade espiritual de abundância. Elas não dizem não posso, elas dizem como eu posso. Elas não dizem está difícil, elas dizem isso é um desafio temporário. Jesus nunca pensou como pobre. Ele multiplicou pães com gratidão. Ele tirou dinheiro de um peixe. Ele andou por cima da tempestade. E você, como seguidor dele, precisa começar a pensar como ele pensa. Vamos fazer um pequeno alinhamento agora. Diga comigo mais uma vez: prosperar agora. Repita com fé: prosperar agora. Você acabou de plantar uma semente. Agora, cuide dela com suas palavras, com seus pensamentos, com suas atitudes. Porque a fé, para funcionar, precisa de ação. Tiago 2:26. É claro, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta.
Comece hoje mesmo a agir como alguém que acredita. Organize suas finanças com sabedoria. Seja fiel no pouco. Ore com confiança. Agradeça todos os dias. E, acima de tudo, não desista. Napoleon Hill dizia que a persistência é o esforço sustentado necessário para induzir a fé. Isso é bíblico também. Gálatas 6:9 nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. A colheita vem para quem continua, para quem semeia com fé, para quem caminha mesmo quando está cansado. A prosperidade não é um destino, é uma jornada. E quem anda com Deus mesmo no deserto não falta o maná. Você consegue sentir algo dentro de você começando a mudar? Essa não é apenas mais uma mensagem motivacional. Isso é uma convocação espiritual. Você está sendo chamado hoje para viver acima do sistema deste mundo, para crer na fonte que nunca seca, para confiar na provisão divina, mesmo que o cenário diga o contrário. Lembre-se do Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não diz, às vezes não faltará. Diz, nada faltará. E essa promessa é para você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que a mudança começou. Agora é hora de agir, de pensar como quem vai vencer, de declarar como quem já venceu. Porque em Cristo, você já tem acesso à abundância. Agora só falta crer, declarar e caminhar nessa verdade todos os dias. Agora que você entendeu que a fé é a força que pode mudar tudo, chegou o momento de fazer uma escolha crucial. Você vai continuar alimentando a escassez ou vai começar a cultivar a abundância? Porque sim, a abundância se cultiva. A mente é como um jardim. Se você não plantar as sementes certas, as ervas daninhas da dúvida, medo e escassez tomam conta. E se você quer colher prosperidade, precisa plantar a fé todos os dias. E não basta só pensar, é preciso agir como alguém que já venceu. Napoleon Hill escreveu: você atrai aquilo que constantemente ocupa sua mente. E a Bíblia confirma isso em Provérbios 23:7. Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, se você pensa como alguém derrotado, você viverá derrotado. Mas se pensa como alguém próspero, mesmo com dívidas, você se tornará próspero. Tudo começa por dentro. Quero te contar uma história real, simples, mas poderosa. Uma mulher morava em uma vila humilde, com 3 filhos pequenos. O marido a havia abandonado, e ela vivia de bicos. Muitas noites sem saber o que dar de comer, mas essa mulher fez uma escolha. Ela decidiu colocar a fé em prática. Ela escreveu com tinta vermelha, em todas as paredes da casa, versículos sobre provisão. Ela acordava todos os dias, mesmo sem nada na geladeira, e dizia: obrigado, Senhor, porque a provisão já chegou. Todos diziam que ela era louca, mas em pouco tempo ela conseguiu um emprego estável. Seus filhos receberam bolsas de estudo. E hoje ela possui uma pequena empresa que emprega outras mães solo. Sabe por quê? Porque ela não se deixou paralisar pelo medo. Ela alimentou a fé até que a realidade se curvasse à promessa. Você pode estar pensando, mas a minha situação é diferente. Eu não tenho ninguém por mim. Eu já tentei de tudo. E é aí que eu te digo. Então, agora, é hora de tentar com fé. Não com fé só no coração, mas com fé na atitude. Quando você muda a sua postura, o céu começa a se mover a seu favor. Deus não abençoa quem reclama. Deus abençoa quem se posiciona. Lembra de Josué? Deus prometeu a terra prometida. Mas Josué precisou marchar, precisou enfrentar gigantes, precisou crer até as muralhas de Jericó caírem. E elas não caíram no primeiro grito. Caíram depois de 7 voltas, depois de 7 dias de persistência. A prosperidade chega para quem não desiste. A Bíblia diz em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Isso significa que a prosperidade divina não vem com angústia, não vem com peso, não vem com dívida. Ela vem com paz. Mas para acessar essa bênção, você precisa crer de verdade. Não apenas acreditar que Deus pode,
mas viver como se ele já estivesse fazendo. Falar com poder. Pare de repetir frases como não dá, tá difícil, sou pobre. Comece a declarar: eu sou suprido. Eu sou próspero. Eu estou crescendo. Agir com sabedoria. A fé não exclui o planejamento. Deus quer te prosperar, mas Ele não derrama recursos onde há desorganização. Lembre-se da multiplicação dos pães. Antes do milagre, Jesus pediu para organizarem o povo em grupos. Organização vem antes da multiplicação. Pare agora e pense: o que você pode organizar hoje? Suas finanças? Sua agenda? Suas prioridades? Comece pequeno, mas comece. Deus não abençoa a inércia. Ele abençoa movimento. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Veja, existe uma condição: querer e obedecer. O melhor da terra está reservado, mas só para quem crê e age. Talvez você esteja cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de acreditar e não ver resultado. Mas eu quero te lembrar de uma verdade. A noite é mais escura pouco antes do amanhecer, e o que parece ser o seu fim pode ser o exato momento da sua virada. Hebreus 10, 35, 36 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você está mais perto do que imagina. Imagine agora, por um momento. Você acorda amanhã e começa o dia não mais com medo, mas com fé. Você olha para seus problemas e diz: eles são grandes, mas meu Deus é maior. Você se levanta e decide agir, decide confiar, decide agradecer. Essa mudança de postura muda tudo. E acredite, o céu inteiro se movimenta por quem decide crer. Vamos repetir o exercício com ainda mais força agora. Diga em voz alta como quem crê: prosperar agora. Mais uma vez, com fé e firmeza: prosperar agora. Você está ativando algo invisível, mas poderoso. Você está semeando no campo do espírito. E a colheita será abundante. Napoleon Hill dizia: os vencedores desenvolvem uma consciência de vitória. Eles esperam vencer. Você espera vencer? Ou já se acostumou a perder? Porque o que você espera você atrai. Por isso a Bíblia nos chama a andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Vista pode mentir. O extrato pode assustar. Mas a palavra é fiel. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números 23:19. Você já parou para pensar em como a fé e a mente trabalham juntas? Napoleon Hill revelou isso claramente em sua obra, dizendo que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções para a mente subconsciente. Isso é espiritual, é bíblico e é prático. A Bíblia já dizia, muito antes de Hill: medita na palavra de dia e de noite para que tenhas bom êxito. Josué 1:8. Ou seja, o que você repete, você internaliza. E o que você internaliza se manifesta. Quer sair da crise? Então pare de repetir a crise. Comece a declarar a solução. Pare de falar de contas. Comece a falar da provisão. Fé e palavras estão profundamente conectadas. Lembra de Abraão? Romanos 4:17 diz que ele chamava à existência as coisas que não existiam. Isso é fé pura, e você tem esse poder também. Pare por um instante agora. Feche os olhos por 3 segundos. Respire fundo e pense: se Deus me deu essa mente, esse coração, essa fé, então por que eu estou vivendo como se estivesse sozinho? Você não está sozinho, mesmo que ninguém te ajude. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que o telefone não toque e as oportunidades não cheguem, o céu inteiro está se movendo a seu favor quando você decide crer. Agora escute isso com atenção. A escassez é um espírito, não é apenas falta de dinheiro. É uma atmosfera de medo, dúvida e paralisação. E esse espírito só é vencido com posicionamento espiritual. Você precisa se levantar espiritualmente. Precisa declarar guerra ao medo. Precisa dizer:
Eu não aceito mais viver limitado. Porque a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. E viver pela fé é escolher andar na direção da promessa, mesmo com vento contrário. Deus já te deu tudo o que você precisa. Efésios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Repare, Ele já te abençoou. Não vai abençoar. Já fez. Mas se Ele já me abençoou, por que ainda estou passando por isso? Porque existe um caminho até a manifestação. Existe um processo até que aquilo que é espiritual se torne visível. E esse caminho se chama renovação da mente, fé e obediência. Napoleon Hill falava sobre o poder do desejo ardente. Ele dizia que quando você deseja algo profundamente e se compromete com aquele desejo, o universo conspira a favor. Na linguagem bíblica, isso se chama: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O desejo ardente, quando alinhado com o reino, se transforma em manifestação. Agora, quero fazer um convite poderoso. Tire hoje 5 minutos para fazer algo que a maioria não faz. Pegue um papel e escreva: como seria a sua vida sem dívidas? O que você faria se tivesse 10 mil disponíveis hoje? Como você se sentiria sendo livre financeiramente? Quantas pessoas você poderia ajudar se tivesse prosperidade verdadeira? Agora, leia isso em voz alta e declare: isso está vindo até mim, pela fé e com propósito. Você acabou de colocar sua mente e sua fé em alinhamento com o céu. Não se trata apenas de ter dinheiro, mas de viver com propósito, paz e provisão. A prosperidade do reino não é egoísta. Ela é generosa, ela transborda, ela alimenta, ela multiplica, ela abençoa. E por isso Deus quer que você prospere. Salmos 35:27 diz: o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Você não foi criado para mendigar. Você foi criado para governar, para liderar, para transbordar. Mas atenção, existem inimigos da prosperidade que você precisa eliminar. Murmuração. A Bíblia diz que os murmuradores não entraram na terra prometida. Pare de reclamar. Comece a declarar: preguiça espiritual e mental. Estude, planeje, se organize. A fé não anula o esforço. Ela direciona o esforço. Incredulidade. Não aceite pensamentos de dúvida. Repreenda imediatamente. Diga: eu creio, eu recebo, eu prossigo. Orgulho. Reconheça que tudo vem de Deus. A humildade atrai favor. A soberba afasta o fluxo da bênção. Agora imagine você, daqui a 6 meses, contando o seu testemunho, dizendo: eu estava no fundo do poço, mas a palavra me levantou. Eu estava sem saída, mas a fé abriu o caminho. Hoje eu prospero, ajudo, abençoo, vivo em paz. Isso é possível. Não é um sonho, é uma promessa. Mas precisa começar agora. Mais uma vez, com todo o seu coração. Diga comigo: prosperar agora. Repita: prosperar agora. Essa é a semente. Agora vem o cuidado diário. Meditação na palavra. Declarações de fé. Ações com sabedoria. Coração grato. Mente renovada. Você vai sair desse lugar. Você vai prosperar. Você vai viver o que nunca viveu antes. E tudo começa com fé. Fé aplicada. Fé em movimento. Fé viva. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre você. Enquanto muitos desistem no meio do caminho, enquanto outros param no primeiro desafio, você decidiu continuar. Você decidiu ouvir essa mensagem até o fim. E sabe o que isso significa? Que dentro de você já existe uma força maior do que qualquer obstáculo que você esteja enfrentando. Sim, a fé já está aí. O potencial já está aí. O poder já foi liberado do céu. E agora só falta uma coisa: decisão. O Espírito de Deus está te chamando hoje para uma decisão clara. Você vai continuar alimentando a velha versão de você mesmo? Ou vai nascer hoje um novo homem, uma nova mulher,
com mentalidade próspera e espírito fortalecido. A sua história não terminou. Esse é o recomeço. Esse é o ponto de virada. Esse é o momento que vai dividir a sua vida entre antes e depois. Mas essa mudança não depende de sorte. Ela depende de fé aplicada. Você pode estar dizendo, mas eu estou cansado. Eu não aguento mais esperar. Eu não vejo mais saída. Então ouça isso agora com todo o seu coração. Deus ainda tem planos para você. Ele ainda acredita em você. E Ele não está limitado pelas suas circunstâncias. Ele é especialista em mudar destinos quando tudo parece perdido. Ele é mestre em transformar escassez em abundância. Ele é Pai e cuida de cada detalhe. Salmos 37, 25 diz: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você não vai mendigar, você vai transbordar, você vai viver em paz, você vai impactar outras vidas com o que Deus vai fazer na sua. Agora é hora de tomar posse disso, não apenas com palavras, mas com uma decisão de alma. Decida hoje que você não vai mais se ver como vítima, vai agir como quem já tem a vitória, vai organizar suas finanças com sabedoria, vai plantar com fé, mesmo que a terra pareça seca, vai declarar todos os dias: prosperar agora, porque você foi chamado para ser luz, e a luz não pode ficar escondida debaixo da mesa. Ela precisa brilhar, e a sua luz é a fé viva que vai gerar frutos. Lembra de Davi? Ele não venceu Golias com uma armadura pesada. Ele venceu com aquilo que tinha: fé, coragem e uma pedra. E você também tem o que precisa, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insignificante. O que você tem nas mãos de Deus é mais do que suficiente para começar sua virada. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Comece onde está, com o que tem, com a fé que tem, com a coragem que ainda resta, porque é no passo de fé que o milagre se revela. Foi quando Pedro colocou o pé fora do barco que ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele ficou olhando o vento, afundou. Mas quando fixou os olhos em Jesus, ele andou sobre o impossível. Você também pode andar sobre o impossível, mas precisa tirar o pé do barco. Agora me escute com atenção. O mundo lá fora não vai te ensinar isso. O mundo vai te dizer: você não consegue. Você não tem sorte. Você não nasceu rico. Você precisa aceitar a realidade. Mas Deus te diz: você é meu filho. Você é minha filha. Eu tenho planos de paz para você. Eu sou seu provedor. Eu sou sua fonte. Eu sou o dono do ouro e da prata. E a quem crê, nada é impossível. Mas para viver essa promessa, você precisa vigiar seus pensamentos todos os dias, recusar qualquer palavra de fracasso, se alimentar da palavra como alimento diário, plantar generosidade mesmo no pouco, obedecer à direção do Espírito, mesmo sem entender tudo. Napoleon Hill disse: grandes realizações geralmente nascem de grandes sacrifícios, e às vezes, o maior sacrifício que você precisa fazer é abandonar a velha mentalidade, deixar de pensar como vítima, parar de repetir histórias de escassez e começar a escrever uma nova história com uma nova mentalidade, a mente de Cristo. Agora, respire fundo. Coloque a mão no seu coração. Feche os olhos por 5 segundos e diga, com fé: prosperar agora. Mais uma vez, prosperar agora. Essa é a sua nova identidade. Você não é mais o endividado. Você não é mais o frustrado. Você não é mais o cansado. Você é o próspero. Você é o suprido. Você é o escolhido para viver uma virada de chave sobrenatural. E se essa mensagem tocou o seu coração? Se algo dentro de você foi despertado, se você sentiu que Deus falou com você, então eu te convido, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra, comente aqui embaixo: eu recebo a minha virada. E continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.